Queria convidar o Fernando Pignatton para me dar o prazer aqui de sentar do meu lado aqui. Eu comecei nesse negócio de política dele, né? Ele é um médico, né, que virou cientista, pesquisador, né? Médico de formação. Queria convidar os vereadores que estiverem na casa para chegando e passar a palavra para o Dória, para a gente ser objetivo, porque ele diz que tem uma apresentação e os vereadores hoje vão estar mais aqui para ouvir. A grafia da casa, que é um fato novo na casa, nós estamos fazendo a documentação e a história das coisas que nós estamos construindo aqui, para a gente poder também depois colocar nos lugares próprios as sugestões, as ideias que forem colhidas aqui. A Câmara ela tem um portal de transparência, ela tem todo o trabalho legislativo e administrativo exposto no portal de transparência, que foi considerado o melhor portal de transparência pública pelo Tribunal de Contas do Estado, e a gente tem essa incumbência na Câmara de ajudar a gestão a se colocar de modo a ser conhecida em tempo real pela sociedade, que é quem é essa patroa. Então, passar a palavra ao Dória, para a gente ficar com as exposições, e ao oitiva que nós vamos fazer amanhã. Bom, vereador, primeiro, bom dia, obrigado por nos receber aqui na casa. Como eu tinha comentado com o senhor, né, eu pediria que o Bergamê, que está ao meu lado, falasse um pouquinho sobre o que é esse nosso grupo. Depois eu rapidamente vou fazer uma apresentação de uma meia dúzia de slides aí sobre a economia criativa, e depois, se o senhor estiver de acordo, a gente passar a palavra para o grupo aqui que está presente, evidentemente os vereadores que quiserem fazer alguma pergunta, pode ser assim? Eu poderia pedir antes que cada um do grupo aqui se apresentasse, para o senhor saber quem é, por favor, e depois eu passo para o Bergamê, ok? Vou começar aqui pela direita. Eu sou André Gomide, presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, e sou membro também do Conselho de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. Eu sou Evandro Milé, consultor e interessado não só nesse projeto de economia criativa em Vila Velha, como nos projetos de inovação de maneira geral. Eu sou José Carlos Bergamin. Aqui em Vila Velha eu tenho um negócio na parte do vestuário, assim, com uns 200 colaboradores, e sou presidente do Sindicato dos Lojistas aqui de Vila Velha. Na Federação da Indústria e do Comércio eu atuo lá também, nas duas diretorias, e sempre envolvido nesse movimento de economia criativa, onde o mais significativo com o Dória foi coordenar o Conselho de Economia Criativa da Federação da Indústria no Estado do Espírito Santo. Eu sou Patrick Broedel, sou consultor e executivo do Sind Lojas de Vila Velha. Eu sou Madalena, consultora, já fui consultora em vários projetos aqui em Vila Velha, principalmente na Agenda 21 e no plano diretor anterior, e também empresária da área de cosméticos e perfumaria. José Vicente Pimentel, embaixador, aposentado, e de volta a Vila Velha. Muito bem-vindo. Fernando Pignatton, eu sou pesquisador e o Instituto de Pesquisa nosso tem sede em Vila Velha. Eu sou Hélio Sandro, sou vereador, tenho também um pequeno empreendimento comercial, né, vendo um cafezinho nas horas que eu não estou como vereador, né? Tinha 2 cafeterias, reduzi para uma, mas sou um empreendedor também. Fábio Goldner, professor, diretor da Faculdade Docton aqui de Vila Velha. Marcos Correia Silva, arquiteto e urbanista, empresário e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Docton. Arnaldo Castor, sou empresário,
um aposentado adolescente da Cesana, precocemente, e sou empresário na área de restaurante. Adoro esse projeto, estou super feliz de estar aqui, entusiasmado. Aliás, muito pelo contrário, minha principal função e eterna, eu sou conselheiro e membro do MOVIV, Movimento Vida Nova Vila Velha. Bom dia, sou José Homero Damascena, vereador Zé do Renascer, e tenho uma pequena empresa também na área, então estamos aqui para somar e junto nesse projeto aí, que é muito importante, na área empresarial, né, passe a dificuldade e para tentar uma coisa possível. Ok, então, passar então para o Bergamin. Pois é, amigos. É claro que falar desse assunto de uma maneira mais profunda e técnica, o Dória fará isso. Eu que ando nesse ambiente no Brasil e no mundo, e conhecendo o Dória como conheço, com essa expertise, eu não tenho dúvida em dizer que ele é uma das capacidades brasileiras nesse assunto, de estudar economia criativa. Eu acho que nós estamos diante de uma possibilidade enorme, usando esse capital humano com a experiência que tem. Acho que não é tão assim relevante a minha fala pessoal, mas o que nós trazemos em nome de um grupo de aproximadamente de 40 pessoas, né? Já mais de 30, indo para 40 pessoas, que a princípio quase ninguém foi convidado, foi todas pessoas que têm uma conexão bastante importante com o tema e, mais do que isso, tem um interesse enorme por ter raízes ou negócios ou a vida em Vila Velha. Então, eles associam o conhecimento, a compreensão da valorização do tema, de como ele seria facilmente implementado em Vila Velha, dado as condições naturais e o estágio de desenvolvimento e o contexto que Vila Velha está inserido, até da forma geográfica, associado o seu grande interesse de ver o seu lugar, a sua terra, ou a sua origem, onde vive e trabalha, desenvolvido de uma maneira muito mais sustentável, muito mais qualificada, onde a sociedade, de uma maneira mais equilibrada, vivesse de uma condição mais harmônica e mais igual. Então, nós começamos este trabalho, identificamos, inclusive, Vila Velha como esse enorme potencial lá na Federação da Indústria, nos estudos que nós fizemos com relação ao tema aqui no Espírito Santo. Sempre ouvimos até coisas que é tida como negativa para Vila Velha, uma cidade dormitório, quando, na verdade, apenas 20% do nosso tempo, um pouquinho mais, nós desenvolvemos, nós vivemos onde nós trabalhamos, o restante todo é onde a gente mora. Então, nós temos nesse novo viés, ou nessas novas possibilidades que o futuro apresenta, o lugar onde a gente mora como mais significativo e importante para desenvolver e qualificar, até porque cada vez mais nós vamos deslocar menos, que vai andar são dados, informações, pessoas vão circular menos, nós vamos viver mais próximo de onde nós moramos, ou nós vamos trabalhar mais próximo de onde nós moramos. Vila Velha é uma cidade urbana, de uma sociedade já muito qualificada e bastante exigente com aquilo que ela quer para o seu futuro. Nós não conseguimos deslumbrar por aqui grandes plataformas de produção que venham a gerar grandes impactos aqui dentro. Não acredito que aqui vai haver algum chaminé, onde é uma cidade que já se incomoda com a morte de um grilo, e ela faz muito bem. Se ela alcançou esse estágio, ela deve assim se permanecer e assim tentar se desenvolver. E a economia criativa traz todos esses atributos. Qual é a grande facilidade de implementar? É que nenhuma parte da sociedade, quer que seja do aspecto cultural, quer que seja do aspecto econômico, quer qual que seja do aspecto social, reflatar a ideia. Mais do que isso, ela não se trata de defender um projeto que vai premiar ou valorizar
uma parte da cidade ou um grupo econômico da cidade ou social. Ela é dinâmica, capilar, abrangente, interessante e importante para todos. Ou seja, nós tratamos daquilo que é bom para todo mundo e por isso é muito fácil de ser implementada. Por um outro lado, busca-se que não seja um projeto de governo, que não seja um projeto de um momento, mas que seja uma decisão da cidade. Esse start precisa ser dado, para que daqui a cidade se caminhe nesse sentido, nessa direção. Nós não temos viés político, não nos identificamos particularmente com nenhuma ideia política de nenhuma natureza. Eu acho que a gente tem que olhar num patamar acima disso, porque nós já somos suficientemente evoluídos para se entender e buscar uma cidade que seja boa para todos. E a economia criativa é o que se deslumbra lá para frente. Nós sabemos como é que está o ambiente público, a capacidade dos governos de fazer investimentos, cada vez mais difícil, mas tem meios de buscar o desenvolvimento através da própria sociedade, melhorando e se qualificando e buscando cada vez mais a direção onde a gente quer, que é viver e trabalhar e produzir num ambiente muito mais qualificado, que venha valorizar e premiar a qualidade de vida. Na medida que nós nos colocamos assim, nós nos tornaremos muito atrativos para todos. E na hora que nós nos tornarmos atrativos para todos, nosso desenvolvimento se multiplicará. Mas nós precisamos cuidar das nossas bases aqui. É mais ou menos isso, né, Dória? Só para poder mostrar, Beller, nosso companheiro de gestão também, um grande vereador dessa casa. Já registrei a presença do vereador Zé do Renascer, também empreendedor, como nós, né? E só para pontuar, Mirim, nós combinamos aqui de passarmos a palavra ao segmento produtivo primeiro, aos representantes do Economia Criativa, para depois os vereadores fazerem uso. Primeiro vamos ouvir. Ok, vereador. Eu vou passar aí uma meia dúzia, uns 50 slides aí, né? Mas vai levar aí no máximo uns 10 minutos, para falar um pouquinho o que é economia criativa, né? E o que se está buscando aqui em termos de economia criativa para Vila Velha, né? A minha apresentação está nesses tópicos aí. Eu vou falar um pouco sobre economia criativa, quais são os setores criativos, falar sobre cidades criativas, focando principalmente a cidade de Vila Velha, né? E termino com algumas sugestões para a elaboração de políticas públicas voltadas aqui para a Vila Velha Criativa. Vai ser essa a sequência da minha apresentação. Vocês vão ver em todos os slides, do lado direito em cima, acho que o pessoal do grupo, inclusive, está vendo pela primeira vez também, tá certo? Essa logomarca aí que foi feita por uma pessoa do grupo também, que é o Pierre Debanet, que é dono de uma empresa de publicidade aqui, que fica aqui na prainha, inclusive, né? E está ali o nosso logomarca do grupo, Vila Velha Criativa e Sustentável. É um catavento, não dá para ver direito não, mas do lado esquerdo do catavento é o farol, né, que nós temos aqui na ponta ali da Praia da Costa. Do lado direito é uma casaca. A intenção, segundo o pessoal que criou, diz que a ideia foi colocar os dois pontos, né, extremos da cidade de Vila Velha, o farol e a casaca, lá para Barra do Jucu e Ponta da Fruta. Embaixo, em azul, são ondas para representar o mar, e a parte de cima é uma lâmpada, que o que se representa normalmente, o pessoal usa aí para a questão da área de criatividade. É isso aí. Eu peço desculpa ao nosso grupo aí, mas eu não consegui mandar pelo WhatsApp, falha minha, tá certo?
não é falha de esquecimento, não, é que eu não consegui colocar dentro do WhatsApp, mas depois eu vou ver se alguém coloca aí para a gente ficar com a logomarca. Então, primeiro ponto, economia criativa, né? A questão da economia criativa, o que é importante é que ela vem da economia do conhecimento. Hoje, no século XXI, nós estamos, na realidade, na era do conhecimento, né? E o que foca principalmente a economia criativa é a cultura, né? É a cultura da localidade, a cultura de uma cidade. Quando a gente fala cultura, não é a Secretaria de Cultura de uma prefeitura, mas é aquela cultura que é latente e existente dentro de uma cidade. Aqui eu vou passar as dimensões da economia criativa, reforçando um pouco o que o Bergamin falou, né? Primeiro, a economia criativa ela é transversal, né? Ela pega toda a área de cultura da localidade, né, de uma cidade, pega a área de comércio, pega a área da indústria, pega a tecnologia, né, pega turismo, pega a questão de gastronomia, pega um conjunto de setores aí, e, portanto, ela é transversal, ela pega todas as áreas. Ela tem uma dimensão política também, a economia criativa. Tanto por conta de políticas públicas que são desenvolvidas nas cidades voltadas para a economia criativa, daqui a importância, certo, do papel da Câmara de Vereadores nessa direção, né? Ela tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão social e tem uma dimensão cultural também. Ela é onipresente, a economia criativa, né? Porque ela está em todos os locais, né? Ela está na educação, tá certo? Está no trabalho, está aqui o pessoal aí da faculdade, né? Está na educação, está no trabalho, está no lazer, está no entretenimento. Ela tem pluralidade, tá certo? Porque você pega tantas questões históricas no local, né? Pega toda a parte da cultura. Nós estamos aqui num local que é exatamente histórico e cultural para Vila Velha primeiro e para o Estado do Espírito Santo. Foi aqui que começou todo o Estado do Espírito Santo, aqui na Prainha, onde nós estamos. Ela é intemporal, ou seja, ela cuida da questão do passado, do presente, cuida do futuro. Isso é economia criativa. E ela é inclusiva, certo? Como o Bergamin falou, ela abrange todos os setores da sociedade, né? Abrange todas as áreas envolvidas nessa questão, seja os setores sociais, o setor público, o setor privado. Então, essas são as dimensões da economia criativa, muito ampla, como o Bergamin colocou. E é no coração da economia criativa que estão os setores criativos. Eu vou passar aí um slide, ele está muito pequeno, porque é muita coisa, está meio longe aqui, mas numa cadeia produtiva, né, nós temos um núcleo, do lado esquerdo, que é onde está exatamente a área criativa, os setores criativos, tem os setores relacionados e os setores de apoio. Está muito pequeno isso aí, mas eu vou falar rapidamente. No lado esquerdo, tá certo? Daquelas partes coloridas ali, é o núcleo da economia criativa. Do meio, tá certo? São as atividades estruturantes de apoio e, no lado esquerdo, a indústria, o comércio, o serviço, estão na parte de azul aqui. No lado esquerdo, onde estão as partes coloridas, são 13 os setores criativos que a gente utiliza. Por que Fonte Feijão, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro? Essa questão de economia criativa, ela, na realidade, ela começou em 1994, na Austrália, quando o governo australiano, naquela época, desenvolveu um documento, né,
um programa com toda a sociedade chamado Nação Criativa. É a primeira vez que eu utilizo o nome criativo em alguma coisa, em 1994. Quando foi em 1998, na Inglaterra, né, na época o primeiro-ministro era o Tony Blair, a Inglaterra estava passando por uma grande depressão, mas eles perceberam que alguns setores estavam passando ao largo da depressão que a Inglaterra estava passando naquele momento. E eles foram verificar e verificaram que 13 setores estavam avançando muito bem, estavam, em termos de Inglaterra, estavam passando, implantando muito as suas exportações, e ao levantar esses 13 setores, o mundo começou a trabalhar em volta disso. No Brasil, o primeiro movimento foi feito em 2005, quando o ministro, antigo ministro da Fazenda, Rubens Recupero, ele era o secretário-geral da UNCTAD, fez uma reunião aqui no Brasil, uma reunião anual da UNCTAD, lá em São Paulo, quando ele lançou a ideia de se trazer economia criativa para o Brasil, isso em 2005. Em 2008, teve aquela questão da depressão mundial, né? Isso mais recentemente não, já vai fazer 10 anos já, né? Em 2008, com a quebra lá nos Estados Unidos do banco do Lehman Brothers, que deu esse problema mundial aí na área financeira e econômica, e começou a UNCTAD, né, que é um órgão das Nações Unidas, começou a verificar que realmente, embora estivesse caído a economia mundial, esses setores continuaram ao largo desse grande problema que teve em 2008, né, e era a economia criativa. Os setores criativos que estavam colocando, que são esses 13 setores. Quais são esses 13 setores? Vou ver se eu consigo ler daqui também, né? Mas nós temos lá, nos primeiros setores, os setores de consumo, né? Aí, nos setores de consumo a gente tem a moda, a gente tem o design, a gente tem a publicidade, né? Depois tem os setores culturais. Em cada um dos 13 setores, ele se explode em vários setores. Então, quando a gente fala, por exemplo, no primeiro item lá, a gente está falando em gastronomia, a gente está falando em artesanato, tá certo? Que são, vamos chamar, subitens desses grandes itens aí. Depois tem os setores culturais. Nos setores culturais a gente tem o teatro, tem o cinema, né? Tem os setores de mídia. A mídia é a área de livros, é jornal, revista, né? Não é o jornal, a revista, mas porque é o conhecimento que está dentro do livro, dentro do jornal e dentro da revista. O jornal físico, né, ele está na parte na parte de apoio, na parte da industrial, está na cadeia produtiva. Porque a parte criativa, ela é intangível, né? O que é tangível é o que dá suporte à parte criativa. Eu até costumo usar o exemplo, o anel, né? No anel, o que custa no anel, não é, se eu pegar uma pedra preciosa ou semi-preciosa bruta, o valor dela é muito pequeno. Mas se um ourives faz um desenho, né, um designer de joia, faz um desenho numa pedra bruta, certo? Já o valor já é muito superior. Não é aquele aro que está a pedra que é caro, certo? O que é caro é o designer que está naquele diamante, que está naquela joia lá, certo? Isso que é o conceito. Pois não. O Dória falou da joia, né? Deu um exemplo bacana. Eu vou falar um negócio que era mais popular, né? A panela de arroz tem pouco valor, mas o japonês faz uma panela de arroz e faz a comida japonesa, que é quase toda a base de arroz. Olha o valor como muda com a mesma base, né?
Eu costumo falar da nossa moqueca capixaba. Vamos falar. É uma moqueca muito gostosa, como em qualquer outro lugar. Mas a moqueca capixaba, ela traz uma identidade da nossa história. Ela traz muita coisa, não é nem somente, às vezes, o sabor. Ela traz uma história junto. Então, só para popularizar um pouquinho da joia. Mas você vê que as moças todas estão com joias aí. Tá vendo? Eu acho que concordo comigo que o valor da joia não é só a parte. Né? Mas tudo bem, BHB. Tá certo. E o quarto bloco de baixo é o bloco da área de tecnologia. Então são 13 setores. Eu estou, vereador, deixando aqui essa apresentação depois para o senhor, tá? Me desculpe aí, porque é muita coisa só num slide. Né? Mas, bom, vamos em frente. E o que é uma cidade criativa? A cidade criativa, as cidades hoje elas são produtos. As cidades competem entre si. Elas competem para atrair inteligência, elas competem para atrair investimentos, tá certo? Elas competem para melhorar a qualidade de vida do cidadão. O investimento não vai para qualquer lugar, tá certo? Então, nós temos que pensar exatamente isso aí. Cidade é um produto hoje. Por que eu vou na cidade A e não vou na cidade B? Tá certo? Por que eu faço turismo na cidade A e não faço na B? Tá certo? Então, como elas competem entre si, tá certo? Um dos pontos importantes para vamos dizer, qualificar uma cidade mais que outra é principalmente a inteligência embutida que tem dentro dessa cidade, tá certo? Que é exatamente o conhecimento, né? Como eu falei, nós estamos numa área da era do conhecimento, né? E uma cidade mais inteligente e criativa, ela precisa ter pelo menos aqueles 4 itens lá, tá certo? Tem um outro item aí que está faltando, aí, o pessoal da DOC me desculpe, né? Mas é boa para morar, ela tem que ser boa para morar, boa para estudar, tá ok? Boa para trabalhar, boa para investir e boa para visitar. Se a cidade tiver, e os senhores começam a ver que Vila Velha tem isso. Precisa potencializar, tá certo? Precisa potencializar a questão do turismo, para ser melhor para visitar, tá certo? Ela precisa potencializar a sua inteligência para buscar mais investimentos para a cidade, né? Com isso, tá certo? E com a parte educacional, que é grande aqui em Vila Velha, nós temos várias universidades, faculdades, né? Aqui em Vila Velha, ela passa a ser boa para trabalhar também, porque começa a ter, nós estamos numa era que o trabalho mais rotineiro a tendência é ir acabando, e se entrando o robô, isso já está acontecendo, tá certo? Então, o conhecimento, tá certo? E o aumento desse conhecimento é o que vai trazer enobrecimento em termos das áreas de trabalho, das vocações que tem. Então, uma cidade, além de competir, de ser um produto, ela, para ser inteligente e criativa, ela tem que ter pelo menos esses 4 e o 5º que eu coloquei aí. É bom para estudar, e para Vila Velha isso é importante pela quantidade de escolas e faculdades que tem aqui. Ok? E Vila Velha Criativo Sustentável. Eu estou trazendo aqui algumas informações que, quando eu estava lá na Federação das Indústrias, nós fizemos esse levantamento, nós levantamos e mapeamos os 78 municípios do Espírito Santo, de como é que estavam os setores criativos aqui no Espírito Santo. Eu estou trazendo aqui os dados sobre Vila Velha. As informações que eu vou colocar aqui são informações só do núcleo. Eu não estou colocando aqui, com exceção de uma informação que eu vou dar, que seria a última,
eu não estou dando informações do setor da indústria, nem do setor do comércio, nem do setor de serviço. Eu estou trazendo aqui só as informações do que existe em Vila Velha, atualmente, no núcleo criativo que eu tinha mostrado atrás, naqueles 13 setores. Empresas atuantes no núcleo criativo. Aqui em Vila Velha, 188 empresas. A remuneração média das pessoas que trabalham nesses setores criativos é 3.348, esses dados são de 2015, que são as últimas informações existentes, agora que estão saindo informações novas da RAIS para 2016, referência a 2015, e o salário médio, não do setor criativo, mas o salário médio global da cidade de Vila Velha está próximo de R$2.000, ou seja, o salário médio das pessoas criativas que trabalham no núcleo é bem acima do salário médio geral da cidade de Vila Velha. E quantidade de profissionais no núcleo, 1.203. E eu estou trazendo aqui uma estimativa, esses dados aí são de 2015, que é o último, embora tenha saído ontem, tá certo? O PIB do Estado, mas em Vila Velha, agora sim, pegando a cadeia produtiva como um todo, essas informações são de 2014, que são os últimos dados que o IBGE lançou. O PIB da cadeia produtiva estimada aqui para Vila Velha são 2,2 bilhões de reais. Não é pouca coisa não. Tá certo? 2,2 bilhões. É em torno aí de 20% do que é o PIB da cidade de Vila Velha. É a estimativa que a gente tem para o PIB de Vila Velha. Para os senhores verem a importância que a economia criativa, o setor criativo, tem para Vila Velha. Aqui estão, do lado esquerdo, os 13 setores, né? O setor de consumo, aqui dá para ver um pouco melhor, publicidade, arquitetura, design e a moda. Eu não vou ficar lendo esses números todos. No total, são aqueles números que eu coloquei no slide anterior, mas tem aí, por empresa, por profissionais e por remuneração média, cada setor criativo dos 13, tá certo? Quantas empresas tem? Eu vou dar só um exemplo que chama a atenção. Se pegar ali no lado design e moda, tem uma empresa, mas não significa, porque eu estou tratando só de empresa do núcleo. Se eu for pegar a cadeia produtiva como um todo, evidentemente, na área de moda, eu tenho todas as empresas que estão em Santa Inês. Só que essas empresas não estão nesse quadro aqui, porque o quadro aqui é só do núcleo, só das áreas criativas. São os profissionais criativos. Aqueles 1.203 são profissionais criativos que estão em cada setor. Veja que tem salário aí, médio aí, de R$7.000, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento. Né? Na tecnologia, salário médio de R$4.500. Arquitetura, salário médio de R$5.000. Publicidade, salário médio de R$4.000, bem acima do geral. E eu estou trazendo aqui para terminar mais, acho que 2 lâminas, aqui para os senhores vereadores. Algumas colocações aqui sobre políticas públicas, né, que trazemos para os senhores. Né. Na nossa visão, a visão do grupo, as políticas públicas criativas devem responder, primeiro, às necessidades culturais, econômicas e sociais da cidade. Quando nós estamos falando de políticas públicas, evidentemente, nós estamos falando de leis, estamos falando de decretos, portarias, da legislação da cidade, tá certo? Legislação essa, cujas leis passam aqui por essa casa. Né? E elas devem responder também às demandas da localidade de Vila Velha, referentes à educação criativa, às desigualdades sociais, à identidade cultural, questões ambientais e urbanas. Ou seja, a legislação deve voltada para a economia criativa, ela tem que ter essa visão abrangente, porque, como eu mostrei lá atrás, o setor criativo, a economia criativa, ela é transversal.
né? Ela pega os vários setores e as várias camadas sociais, né? E a articulação de políticas públicas. A primeira questão de articulação das políticas públicas que a gente busca é conciliar as políticas públicas, voltar para a economia criativa. Nós estamos falando aqui políticas públicas exclusivamente para a economia criativa, com as políticas de geração de emprego e renda, inclusão social, as políticas industriais, as tecnológicas de turismo, as comerciais, as culturais urbanas. Ou seja, as políticas públicas voltadas para a economia criativa, ela não pode ser uma coisa isolada e desconectada do restante, do marco legal que tem na cidade de Vila Velha, né? E é por esse motivo, né, que nós estamos trazendo para os senhores uma solicitação de apoio, né? Nós já tivemos, nós fizemos uma proposta para a Prefeitura de Vila Velha, que está revendo o PDM da cidade, e levamos uma proposta sobre a importância de ter no PDM a economia criativa. Como o Bergman falou, a economia criativa, para dar certo, ela tem que ser uma política de Estado. Ou seja, ela não pode ser a política do governo A, ou do governo B, ou do governo C. Porque é ao longo do tempo que ela vai se desenvolvendo, né? Que ela vai... Não é que ela não existe, ela já existe aqui, tá certo? Mas ela existe de uma maneira desconectada, tá certo? Depois o pessoal que vai comentar, que eu pedi ao senhor e aos senhores vereadores para a gente depois passar, quem quiser se manifestar do grupo sobre o assunto, mas uma das questões que o grupo está conversando é sobre a prainha, pela questão histórica da prainha, né, por tudo que representa a prainha, em termos de economia criativa e da questão cultural. Então, é um dos pontos focais que o grupo está discutindo, né? Mas acontece muita coisa da prainha, que a gente tem comentado, e tem falado, inclusive, isso para o pessoal da prefeitura, né? Mas acontece de maneira desconectada. É uma ação aqui num dia, depois passa um mês, vem uma outra ação. Não há uma conexão entre as coisas que acontecem. E a gente, então, e isso acontece na cidade como um todo também, de Vila Velha, né? A Vila Velha é muito criativa, mas muito desconectado. Não existe uma visão clara de quem não mora em Vila Velha, o que é Vila Velha realmente. Nós moramos aqui, a gente sabe o que é, tá certo? Mas nós temos que vender mais Vila Velha, principalmente para fora do estado, né? Que é um dos pontos de chamada nossa, que é a área do turismo criativo, que a gente está tratando. E por isso que nós estamos solicitando o apoio dos senhores, quando chegar a essa casa a proposta da prefeitura sobre a reformulação do PDM, os senhores vão verificar que na nossa proposta, acolhida pela prefeitura, tem uma seção lá exclusivamente sobre economia criativa em Vila Velha, né? E para terminar, nós achamos importante, isso não está no PDM, mas nós achamos importante que seja constituído uma comissão, conselho ou comissão, tá certo? Voltado para as políticas públicas criativas. Uma comissão que envolva a prefeitura, coordenada pela prefeitura, mas que envolva a Câmara dos Vereadores, que envolva a iniciativa privada, que envolva a academia, que envolva as lideranças comunitárias e sociedade, porque para dar certo a questão da economia criativa tem que envolver esses vários atores da cidade. E a gente, como eu estava colocando que as coisas são muito soltas, a gente acha que é muito importante existir uma comissão, tá certo? Nessa direção. Essa comissão não está colocado, não foi acolhido, até o momento, pelo menos, pela Prefeitura de Vila Velha, na questão do PDM. Mas não necessariamente precisa estar no PDM uma comissão. A comissão pode ser criada por decreto, pode ser criada por uma lei ordinária, né? Enfim. Mas nós julgamos importante ter uma comissão. E qual seria o papel dessa comissão? Seria exatamente, tá certo, buscar uma questão articulada do futuro de Vila Velha criativo e sustentável. E para isso, nós estamos propondo, em sendo criada essa comissão, que seja desenvolvido um plano mestre aqui na cidade de Vila Velha,
chamado Vila Velha Criativa e Sustentável. Espero ter, fui meio rápido, mas espero ter passado para os senhores uma ideia do que é a economia criativa e o que o grupo espera e propõe aos senhores vereadores como apoio aqui para a cidade de Vila Velha. É isso, vereador. Obrigado. Eu vou franquear a palavra aos demais representantes, iniciando pelo Fernando Pignaton, que já me incendiou aqui para fazer a sessão no próximo ano, dos 35 anos do orçamento participativo em Vila Velha. Eu já abracei a ideia dele aqui já, nós vamos envidar esforços até, ele já foi lá. Fernando enxerga as coisas muito na frente, né? Ele tem isso desde novo, ele está novo ainda, eu também estou. Mas assim, eu me lembro bem, com toda a diversidade que a prefeitura tinha no passado, e não se falava em cultura em Vila Velha, em Congo. E ele viabilizou uma parceria da prefeitura, uma parceria público-privada, quando não tinha esse termo, com a Souza Cruz. E aí a banda de Congo passou a ter cartazes que passaram a dar conhecimento à população daquele movimento. Ele e o pai de um jovem advogado que hoje me assessora, cadê o doutor Rodolfo? Está ali, está aqui atrás. O Arnaldo Pena, que foi o secretário de Cultura. Então, assim, eu continuo com os laços do passado indo para o futuro, né? Mas, só rapidamente uma intervenção breve, Dória. Esse país é um país tão extraordinário que a gente vive, que com toda a falta de sorte no mundo político, com toda falência do poder público no país inteiro, a economia continua a resistir de uma forma heróica, graças aos bons empreendedores que nós temos. Mas depois eu vou fazer o uso da minha fala e irei dizer o porquê de ter feito essa afirmação. Com a palavra ao doutor Fernando Pignaton. Obrigado. Eu fico sempre muito emocionado em vir aqui na Câmara, né? E isso é um bom presságio, porque nesse mesmo prédio aqui, em 1984, foi aprovado por unanimidade a primeira lei de orçamento participativo no mundo. De lá para cá, o orçamento participativo ele está em 4.800 cidades. A cidade de Paris está fazendo, pelo segundo ano, um orçamento participativo com todos os seus bairros. É o maior orçamento participativo de uma grande cidade do mundo. Quiçá a gente possa trazer a prefeita de Paris, o ano que vem aqui, para comemorar os 35 anos do orçamento participativo. A Câmara não se negou a um desafio histórico, visionário. A Câmara era oposição à Prefeitura, com muita conversação. Os autores técnicos do projeto, que foram eu, o Aldifas e o Aurélio Caiado, propusemos que a autoria fosse transferida para o Conselho Comunitário e depois o Conselho Comunitário transferiu para os 16 vereadores. E eles são os autores históricos dessa lei tão visionária, né? E hoje é um dia parecido com esse, porque se aqui se cravar a estaca definitiva da inclusão da cidade na economia criativa, quando passar 10, 15, 20 anos, nunca ninguém vai poder esquecer os benefícios sociais, sabe, os resultados econômicos que isso vão gerar para essa cidade, né? Nós estamos vivendo um mundo da economia criativa, né, da sociedade do conhecimento, né? O Brasil, como o Dória falou, tem uma participação quase nula nesses trilhões e trilhões que a economia criativa já gera no mundo. E está na hora de tomar a decisão histórica de Vila Velha se incluir na vanguarda dos municípios do mundo. Então, é um dia singelo, como foi também os dias que precederam a aprovação do orçamento participativo aqui, e esse passo pode ser dado. Eu parabenizo os 3 vereadores, né? Nem falo da nossa turma
com toda a dificuldade, com todo mundo dizendo que seria muito difícil. Eu entrei aqui hoje e senti o ambiente positivo. E estou sentindo, vocês estão diante desse desafio de poder dar um destino completamente diferente para a nossa cidade, à medida que a gente trilha esse caminho, que é o caminho, né, do desenvolvimento econômico, da justiça social, é o caminho da modernidade. Então, eu pedi, sabe, Dória, para falar logo, porque eu tenho que apresentar uma pesquisa, era 11h15 lá em Cariacica. Então, parabéns aos vereadores, tomara que hoje seja um dia tão luminoso quanto foi o dia que essa Câmara aqui aprovou essa lei, que teve tanta repercussão aí pelo mundo afora. Obrigado. Assim seja. Continua franqueada a palavra, nosso companheiro André Gomide. Bom dia a todos. Cumprimentando o Dória Porto, eu cumprimento todos os membros aí do Grupo de Economia Criativa e cumprimentando o vereador Eliosandro, os demais vereadores aqui presentes. Primeiro dizer da minha alegria, viu, vereador Eliosandro, de ver essa casa aqui reunida para discutir um tema tão importante, né? Que parece que, por mais que seja óbvio, eu tenho rodado o Brasil aí para discutir esse tema das cidades inteligentes e não é muito comum a gente ver câmaras de vereadores com vereadores reunidos para debater assuntos dessa importância, por incrível que pareça. Então está de parabéns à Câmara de Vila Velha por essa iniciativa. Eu queria fazer só um comentário, vereador. O Dória colocou aqui na apresentação dele a importância de fazer a conexão, né, a conexão, a integração desse setor criativo, que está imbuído naturalmente a tecnologia, né, e de vender isso para o mundo todo. Tem hoje um dado interessante, existe um mercado mundial de negócios nessa área de economia criativa, de tecnologia da informação, de cidades inteligentes, que gira no mundo algo em torno de 1,3 trilhão de dólares em negócios todos os anos. E que a participação do Brasil é zero. Porque o Brasil não tem as suas cidades estruturadas para que esses setores se conectem com esse mercado. Então imagina o que é uma cidade como Vila Velha se organizar, né, e se estruturar tecnologicamente para poder acessar um mercado de 1,3 trilhão de dólares em que o Brasil não acessa. Quer dizer, quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido a gente vai conseguir trazer investimentos para a cidade. E fazer essa conexão, fazer essa integração, hoje tem nesse mundo que nós estamos falando das cidades inteligentes, e aí eu vou defender um pouco as cidades inteligentes, né, que faz parte também da cidade criativa. A cidade inteligente, para ela funcionar, ela precisa ter uma coisa chamada infraestrutura tecnológica, que é feita hoje pelo parque de iluminação pública. Então, com o parque de iluminação pública inteligente, né, você consegue fazer essa conexão, essa integração de toda a cidade, né, de todos os setores, todos os grupos, para poder, inclusive, fazer conexão com esse mercado mundial. Nós apresentamos à Prefeitura de Vila Velha uma proposta, né, a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com a Universidade de São Paulo e com o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, quer dizer, 4 instituições de renome internacional. Apresentamos à Prefeitura de Vila Velha a proposta de se fazer uma parceria público-privada de iluminação pública, em que a gente possa colocar luminárias inteligentes na cidade e fazer essa integração, essa conexão. Depois, em parceria aqui com o Bergamin, com o Dória, né, a gente incrementou o negócio dizendo que nesse trabalho a gente doaria para a Prefeitura de Vila Velha esse master plan, esse plano mestre que o Dória falou aqui da economia criativa da cidade inteligente. Obviamente que fazer uma parceria público-privada de iluminação pública vai exigir em algum momento a participação e o apoio e a compreensão dessa casa aqui, dessa importância, e eu queria até me colocar à disposição também para, no momento em que acharem que seja importante, que seja propício, vim aqui fazer uma apresentação sobre também as cidades inteligentes, a PPP de iluminação pública, que eu acho que vai ser a base, né, tecnológica, a infraestrutura necessária para que tudo isso que está sendo montado aqui possa acontecer a contento. Então, trago aqui um abraço de todo mundo da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes de todo o Brasil, parabenizando mais uma vez a Câmara de Vila Velha por essa iniciativa, na pessoa do vereador Eliosandro Matos e dos demais vereadores aqui presentes. Obrigado.
continua franqueada a palavra. Nosso embaixador. O Pinhaton, muito obrigado. Cumprimentar a todos presentes. O Pinhaton disse, o Pignaton, né, disse que estava emocionado ao falar, porque ele voltava aqui, na casa, que em 84 aprovou o plano participativo, tudo bem. Eu fico extremamente emocionado ao voltar ao Golfinho, porque aqui nos anos 60, eu tive, na verdade, as minhas primeiras namoradas, os primeiros pileques, e isso é uma coisa inesquecível. De maneira que... E vai por aí, de certa maneira, eu pensava um pouco nisso, né? Ao voltar para Vila Velha, depois de 48 anos de Itamaraty. Né? A prainha do meu tempo é uma coisa completamente diferente do que é hoje. Não que fosse melhor, mas que era muito mais divertida, com certeza era. E havia muito mais vida aqui presente. Vila Velha como um todo, Vila Velha mudou muito, e não necessariamente para melhor, mas certamente cresceu muito, né? Os recursos se multiplicaram. Eu acho que é muito importante, é muito oportuno esse raciocínio desenvolvido pelo Dória, pelo Bergamin, enfim, e agora esse aporte feito pelo André Gomide, porque é uma cidade com um potencial fantástico. E, na verdade, os governos passam e não necessariamente enxergam esse potencial. Se perdem em medidas incrementais, em medidas do dia a dia, em medidas que não têm visão. E é realmente uma satisfação poder entrar na Câmara Municipal, que, além de grandes recordações, agora me dá uma grande esperança de que novos planos mais ambiciosos e mais identificados com a vocação da cidade possam sair da mera imaginação e ir para a verdade prática. Isso aí. Muito obrigado. A palavra continua franqueada a quem dela queira fazer uso. O Evandro Millet. Vereador Eleusandro e cumprimento os demais vereadores e a equipe toda que está aqui presente. É interessante observar as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? E aqui tem a oportunidade de Vila Velha se adequar a essa visão moderna que está acontecendo em relação às cidades, né? Você tem vários conceitos que estão vindo de vários setores diferentes, tentando mostrar o que é uma cidade moderna, né? Você tem uma visão que vem da cultura, como a discussão de cidades criativas, você tem a visão de cidades sustentáveis, que vem originalmente da área de meio ambiente, aí que envolve lixo, saneamento de uma forma geral, água, poluição, mobilidade urbana. Então, essa discussão vem trazendo pelo lado de meio ambiente. Você tem a discussão de cidades inteligentes, que está associada à ideia da utilização da tecnologia de informação para modernizar a cidade. Hoje os cidadãos têm acesso a seus smartphones, pode tirar fotografia de um buraco na rua, mandar para lá, divulgar nos jornais, mandar para o prefeito, né? E a cidade, e as cidades, as prefeituras e as administrações municipais têm condição de prestar serviços modernos utilizando tecnologia de informação na área de educação, na área de saúde, na área de agendar alguma coisa no posto de saúde, fazer uma inscrição numa escola municipal. Tudo isso pode ser feito, prestar serviço e melhorar a vida do cidadão utilizando a tecnologia de informação. E esse é o conceito que vem das cidades inteligentes. Então, as cidades inteligentes, cidades criativas, cidades sustentáveis, elas se juntam todas numa discussão mais moderna na visão de cidades humanas, né? As cidades são feitas para as pessoas. Então, essas coisas todas têm que se dirigir para as pessoas. Então, as pessoas morar numa cidade melhor, onde ela possa trabalhar, viver, como o Dória falou aqui, viver, trabalhar, se educar, né? E se mover numa cidade de uma maneira inteligente, de uma maneira agradável, vivendo bem. Eu acho que a discussão de orçamento participativo vem muito dessa ideia de cidade humana, em que as pessoas participam, pessoas dizem o que querem da cidade, né? Tem a oportunidade de dizer isso. Então, trazer essa visão moderna, né? Como o André falou aqui, se precisa de infraestrutura, a infraestrutura pode ser a rede
a rede inteligente de iluminação, pode ser a base para essa estrutura se comunicar de alguma forma, mas essa visão moderna é que traz essas novidades. Uma cidade boa para se morar, uma cidade boa para se viver, tem que ser essa infraestrutura cada vez melhor. As cidades estão se modernizando com isso, e eu acho que é a oportunidade de Vila Velha de caminhar nesse passo. Tem muitos passos para ser dados ainda, mas como você disse, daqui a 20 anos nós vamos lembrar disso, que aqui pode ter sido um momento importante, né, de ser implantado, de ser iniciado um trabalho dessa natureza, de modernizar a cidade de Vila Velha. Ok? Vereador, antes de passar para outras pessoas que quiserem falar, só pegando um gancho aí do que o embaixador falou, e que você falou também, primeira questão é o seguinte: a gente vinha mexendo, como eu falei, até recentemente eu estava na Federação das Indústrias, e fizemos esse mapeamento dos 78 municípios, né? Vila Velha avançando nessa direção, tá certo? Com o apoio da Câmara de Vereadores, com o apoio da Prefeitura e com a participação da sociedade empresarial e da sociedade organizada civil, vai ser o primeiro município do Espírito Santo, 78, que estará carimbado como cidade criativa. Se entrar com a questão da inteligência que o André falou, vai ser a primeira do país. Tá certo? Se for como o André falou e o Evandro completou, se ela for inteligente, criativa, sustentável, né? E pensando nas pessoas, ela vai ser a primeira do país. Porque isso, tem algumas cidades que são criativas no país, outras dizem que são inteligentes, mas são, na realidade, são cidades digitais, e cidade inteligente é uma coisa muito mais abrangente. Então, essa é uma questão que eu queria ressaltar sobre o que foi falado agora, e pegando o gancho do meu amigo embaixador Zé Vicente, né? A gente enxerga Vila Velha como não sendo uma Vila Velha somente, não. A gente vê, cada vez que eu falo, eu vou aumentando o número, mas a gente vê pelo menos 5 Vila Velhas diferentes. Tá certo? E que todas elas perpassam a questão criativa, mas tem que ter foco distinto. Então, tem que ter uma dinâmica distinta. O primeiro Vila Velha, a Vila Velha Internacional, que é lá em Paú, lá em São Torquato, né? Tá certo? É a parte de comércio exterior que tem Vila Velha. É um tipo de Vila Velha. Nós temos a Vila Velha do turismo religioso. Nós estamos aqui do lado aqui, do Convento da Penha. Tem o Jesus Vida Verão, na época de verão também, Jesus Vida Verão, para os evangélicos. Então, a gente tem os Passos de Anchieta, que, aliás, sai lá de Vitória, mas foi montado pelo pessoal de Vila Velha, Eustáquio Palhares, que faz parte do grupo, que estaria aqui, disse que estaria presente, mas deve ter tido algum problema para ele não ter vindo, né? Então, é uma outra Vila Velha de turismo. Nós temos a Vila Velha cultural, é só olhar a Barra do Jucu, com o Congo, tá certo? Veja que nós estamos falando de Congo, estamos falando de casaca, eu não estou falando de comércio exterior. Terceira Vila Velha. Nós temos a Vila Velha industrial e criativa da moda, que é lá em Santa Inês, tá certo? É o Polo da Glória. É um outro tipo de Vila Velha. Nós temos a Vila Velha turística, de modo geral, com as praias que nós temos aqui, né? 5, vou chegar na 6ª. E a nossa Vila Velha, dos moradores, tá certo? Que estão aí em vários bairros. Então, a gente, para avançar com a questão da economia criativa, tá certo? A gente tem que enxergar a Vila Velha dessa maneira, tá certo? E a economia criativa, ela perpassa todos esses setores, todas essas áreas, né? E se ela se transformar numa cidade inteligente, além disso, tá certo? Ela será inteligente e moderna em todos esses 5 ou 6 focos que eu coloquei, de maneira indistinta, tá certo? Porque aí vai pegar
todo o município em termos do desenvolvimento da inteligência. Queria colocar só esse ponto adicional, pegando o gancho aí, mas quem está querendo falar? Você? Só completo aqui. É claro que fazer de uma cidade criativa, a gente pode até entender que é possível na medida que Las Vegas é um fim de mundo e se transformou em muita criatividade. No entanto, aqui naturalmente está fácil de ser construído. Pela posição geográfica, pelo nível da sociedade que se encontra, por ser muito urbana, e por não ter todas as outras possibilidades de uma indústria tradicional mais, onde a sociedade não vai aceitar e admitir. Nós falamos aqui, nós somos muito criativos, Dória. Eu aprendi isso num seminário longo que eu fiz, lá no Ministério da Indústria e Comércio em Brasília, que eles trouxeram uma grande consultoria de Barcelona para dar consultoria aqui no Brasil em função dos grandes eventos que ia haver, Copa do Mundo e Olimpíadas. E eu aprendi muito sobre essa questão com aquela consultoria com aquele pessoal de Barcelona. E colocavam lá essa questão, tipo assim, era um endereço desqualificado, um lugar de guerrilha, inseguro, problemático, do ETA antigo, e hoje Barcelona é mais referenciado do que a própria capital de lá. E voltou a ficar na moda, por isso que eu lembrei dela. E como nós dissemos, é muito inclusiva, é abrangente, não é refratário, não tem dificuldade para ser implementada na sociedade. Né? Eu posso falar da criatividade de Los Angeles, um lugar extremamente sofisticado, qualificado, posso falar de cidades da Europa importantes, mas posso falar de Lisboa, que está na moda, que é simples, posso falar de Óbvio, que é um cantinho de Lisboa, que é muito criativo, estive lá com a prefeitura, conversei com o pessoal todo, que voltou a desenvolver a cidade. Né? Algumas cidades que foram muito industriais na Europa e hoje perderam todo o seu os seus empregos, porque os empregos foram para a Ásia e etc. Enfim, mas eu estou me dedicando muito nesses últimos anos aqui na América do Sul mesmo. Nós temos a Colômbia como um exemplo espetacular. Se você tem lá Cartagena com seu modelinho, né, mais voltado para a parte cultural, histórica, mas você tem lá em Medellín coisas acontecendo na parte mais tecnológica, mais moderna, mais desenvolvimento, de conexões com as suas plataformas de eventos para o mundo, que hoje, especialmente para a América do Sul, Central e do Norte. Então, são inúmeras as possibilidades, só que nós não, e falamos assim, somos criativos, nós não ganhamos dinheiro com a nossa criatividade. Ela é desorganizada, ela é desarrumada, ela é desarticulada e ela não tem produto criativo. Nós temos potencial. E as pessoas não compram potencial, as pessoas compram produtos, elas vêm atrás de produtos e não de potenciais. Potenciais é bonito, é uma pré-condição para se chegar lá. Né? Então nós temos tudo isso, mas nós não conseguimos ser inseridos no mundo, não conseguimos fazer conexões interessantes. E nós vamos caminhar para um mundo que vai exigir mais emoção. Né? Não é o consumo pelo consumo, não é ter mais. O que está trazendo junto com isso? Qual a experiência que isso vai me proporcionar? Qual o prazer que isso vai me dar? Quer dizer, cada vez mais o outro lado da cabeça começa a exigir mais. E nós ainda somos muito calibrados pelo produto, pelo peso, pelo valor, pelo volume, o que eu estou construindo. Né? E esquecemos muito dos valores emocionais que se agregam a produtos e a lugares e a locais. Acho que aqui nós temos tudo para que isso venha acontecer aqui de uma maneira absolutamente diferenciada. Mas, com a palavra aqui o nosso companheiro Doctor. Marcos Correia. Eu queria fazer duas colocações em cima do que foi falado aqui. Então, primeiro eu quero cumprimentar a todos e também dizer da minha alegria de participar desse grupo e dessa reunião. A gente que milita tanto tempo nessa área, né, até por força da minha profissão de ser arquiteto e urbanista, a gente vive com o desafio do papel em branco todo dia, e ser criativo, olhando para um papel em branco e transformar aquilo num projeto diferenciado. Então, é a minha prática diária. Então, ver isso aqui acontecendo é uma satisfação enorme.
E aí eu queria só levantar duas questões aqui que eu acho importante. Uma, que o Bergamin estava falando, a questão que estamos vivendo num momento extremamente criativo no mundo. É uma tendência, porque não há outra solução para o mundo, né? Ou caminhamos nessa direção ou não há solução para esse mundo. Os recursos naturais são cada vez mais escassos e a gente precisa criar condições de viver no mundo com um outro padrão de desenvolvimento. E aí vem muito o que a gente estava falando sobre o potencial de Vila Velha. Vila Velha tem um potencial incrível, é uma cidade maravilhosa. Eu nasci aqui, fiz a minha vida profissional aqui, todos nós amamos essa cidade, mas carece dessa gestão da criatividade. Um turista dá emprego para 100 pessoas. Para você ter ideia, o potencial que a gente está perdendo. E aí, o Dória estava falando sobre as cidades, eu colocaria mais uma cidade, a 7ª, a cidade da ciência, da educação. A gente tem um parque educacional, científico, vamos dizer assim, grande, muitas faculdades, muitas escolas que ainda estão trabalhando desconectadas e que poderiam estar produzindo ciência, cultura, desenvolvimento para a nossa cidade. Então, também mais essa cidade. E nos exemplos mundiais, Lisboa traz uma questão que eu acho muito interessante, que são os Living Labs, né? Que são a capacidade que tem da cidade produzir ciência pela experimentação do seu cidadão. Então, se a gente conseguir esse envolvimento todo, e é essa a proposta desse grupo, de fazer com que a cidade respire criatividade, respire inovação e proponha isso em benefício próprio, se nós conseguirmos isso, e esse é um grande passo que a gente está dando aqui, e eu espero que essa casa abrace, e eu tenho certeza que tem feito isso anteriormente, que pode dar esse passo a mais. Se nós fizermos isso, a gente está criando condições para que Vila Velha seja um referencial mundial mesmo, né? Talvez o grande desafio que nós tenhamos hoje é desenhar uma cidade física para uma população cada vez mais digital. Aquele buraco que alguém fotografa, ele não vai ter uma repercussão local só. Alguém está lá na Holanda, vai olhar aquilo e vai dar opinião sobre aquilo, e a gente, se fizer uma visão invertida disso, ou seja, qualquer coisa boa, qualquer inovação que nós criemos aqui, isso vai ter uma repercussão mundial. E os investimentos, eles vão acontecer cada vez mais. Então, parabéns a todos nós que estamos aqui imbuídos nesse projeto, e eu acho que só tem a engrandecer a cidade que nós tanto amamos. Bom, eu vou me permitir fazer uso da palavra agora, justificando a saída do vereador Zé do Renascer, que ele teve um problema no comércio dele e teve que se ausentar. Desculpe, eu tenho que sair agora. Emily, um abraço. E o vereador Mirim me transmitiu a incumbência de falar aqui em nome dele também. Eu queria dizer aos senhores e às senhoras o seguinte: nossa cidade, ela precisa agregar alguma coisa a mais que não foi expressa, mas foi objeto da análise de cada um que fez uso da palavra. A nossa cidade precisa superar o subaproveitamento. E o que é que eu quero falar com subaproveitamento? Nós não aproveitamos, o Bergamin falou de potencialidade, que potencialidade
não é produto, mas é a expectativa de construção de um produto. Para essa expectativa se construir, há necessidade do emprego da inteligência e da mão humana para poder transformar. E aí eu inicio pela capacidade de ouvir. A cidade precisa, os gestores e os agentes políticos como nós, vereadores, o prefeito, nós temos que ter a capacidade de ouvir, de nos habituarmos a reuniões como essa, né, doutor José Vicente? Nós precisamos disso. Em 2001, eu me lembro que eu estava na prefeitura e era secretário de governo. Eu resolvi deixar a secretaria de governo para tocar um projeto que eu tinha pensado em 1997, que era a criação da ouvidoria pública municipal. E aí falavam, você é louco, você vai largar um cargo onde você nomeia, indica as pessoas para os cargos da prefeitura, você vai largar a estrutura do poder para sair por aí ouvindo as pessoas? E foi o melhor cargo que eu ocupei na minha vida, o cargo de ouvidor. Eu ouvi as pessoas de todas as regiões de Vila Velha, de todas as camadas sociais e econômicas de Vila Velha, e aprendi a ter uma leitura globalizada. E eu utilizei aquelas oitivas que eu fazia das pessoas como elementos de norteamento da gestão municipal. E a gestão alcançou um nível tal de excelência que foi a única gestão que conseguiu reeleger o seu gestor, porque nós estávamos em sintonia fina com a população. A única vez que um prefeito de Vila Velha foi reeleito foi em 2004. Nenhuma outra ocasião gerou reeleição de prefeito, né? E esse instrumento de ouvir, ele é fundamental. Eu visualizo, eu consigo enxergar as coisas que vocês estão colocando. Eu vou para o subaproveitamento dos equipamentos públicos. Em 2009, eu fui à Secretaria de Educação. Fui ser secretário de Educação. E passei a ouvir os colegas. O Fábio foi meu colega de UFES aqui. Aliás, eu fui colega dele, né? No curso de Geografia. E nós queríamos colocar ambientes de internet distribuindo para as comunidades em todas as escolas. Mas aconteceu que no andar de cima nós fomos impedidos, porque apareceu uma pesquisa que foi o meu veneno, uma pesquisa do Instituto Futura, que colocou o nível de reconhecimento de gestão do secretário em 72,6 e do prefeito em 49,7. Ou seja, o secretário estava mais bem avaliado que o prefeito. Secretário mais bem avaliado que o prefeito é o caminho da rua. E o caminho de ser desqualificado, porque não pode crescer como gestor. E há no ambiente da política em Vila Velha essa coisa de, às vezes, escolher o pior por medo de trabalhar com gente inteligente. Tem gente que tem medo no poder público, no ambiente político, de trabalhar com gente mais inteligente porque tem medo de perder o lugar. Essa é uma realidade que nós políticos enfrentamos no dia a dia. Que eu quero dizer? Nós precisamos ter melhor aproveitamento. Veja, os equipamentos, as escolas são em cerca de 100 escolas hoje, municipais. Essas 100 escolas irradiando internet, Gomide, elas fariam com que toda a cidade ela fosse alcançada por sinal de internet. Seria uma forma. Era isso que eu tinha pensado. A base já está ali, o equipamento já está ali. E a escola, ela não é um mecanismo restrito a aluno em sala de aula e professor em sala de aula. Ela tem que estar inserida no ambiente da comunidade. A escola é da comunidade. Esse é um conceito que nós temos que trazer para o serviço público, que é o conceito de quem é o patrão. O patrão é Sua Excelência, o cidadão, como eu chamo. Sua Excelência, o cidadão, que é o patrão. Paga o nosso salário, paga, né? Não pagou o café de hoje aqui, porque veio da minha cafeteria. Porque é bom falar, porque às vezes assim,
Ah, tinha um café, tinha um cappuccino, e tá a Câmara. Não, não é da Câmara. Porque a gente tem aqui um princípio que é de economizar e aplicar o dinheiro público naquilo que de verdade é essencial. Então, assim, eu queria fazer uma proposta a vocês. Nós temos uma relação republicana entre os poderes, entre a Prefeitura e a Câmara. Republicana e constitucional. Somos poderes harmônicos. Somos poderes independentes, mas caminhamos na harmonia do interesse público, do interesse da cidade. Eu queria fazer um pacto, propor aqui um pacto ao grupo Economia Criativa, um pacto pela cidade. E com esse pacto pela cidade, a gente possa reunir num segundo momento, numa audiência pública, o vereador Mirim da Comissão de Administração Pública e eu também, fazemos uma audiência com a presença da Prefeitura, chamamos a Prefeitura para esse pacto, envolvendo os dois poderes, podemos chamar o Ministério Público, podemos chamar os líderes comunitários e tá. Acho que isso gerará uma perspectiva do que o Bergamin colocou aqui, de uma política de cidade. No PDM, né, eu fui escolhido pelos colegas para ser o relator do PDM aqui, e o Antônio Chalhub, ele está já me assessorando, passou a integrar a minha assessoria, com muita generosidade da parte dele, porque ele é uma pessoa altamente qualificada, e eu sou uma pessoa mais simples, né, mais simplória. Ele é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual muito avançada. E, assim, a gente tem que tentar dar uma direção a essa cidade. O PDM nos engessará no mínimo por 10 anos. E cabe o Economia Criativa, sim, no PDM. A Câmara receberá, hoje é dia 19? 17? A Câmara receberá, no máximo em 10 dias, o projeto do PDM. À exceção da discussão de ontem, em todas as outras eu participei. Por quê? Eu não gostaria de relatar um projeto que eu não acompanhasse desde o nascedouro. Eu não teria legitimidade de relatar um projeto que não fosse do meu conhecimento de forma minimamente razoável. Então, a gente quer estar abrindo um espaço, além das 2 audiências que o Estatuto da Cidade nos obriga a fazer, uma audiência específica, com o PDM na mão de vocês, para a gente abrir o PDM e verificar no que a gente pode melhorar o plano diretor municipal. Porque não há nada que o poder público faça nesse país, nos dias atuais, que nós possamos pensar que haja ordem e perfeição, né? São coisas que o poder público tem sido, no Brasil, um exemplo de como as coisas não devem ser feitas. E nós precisamos subverter essa realidade. Nós precisamos ter um poder público que se constitua e que labore, né, sintonizado com o interesse do contribuinte, com o interesse do cidadão, com o interesse de quem vive aqui. O Lucas Isoton, que hoje não está aqui, me ensinou um conceito que eu carrego desde 2001, que foi alcançado pela fala do Dória, que é uma cidade visitável, habitável e sustentável, né? E aí foram agregados outros conceitos que também são importantes de serem colocados. Nós teremos, assim, eu queria não fazer um uso extenso da palavra, mas gostaria de propor esse pacto, objetivamente a vocês. E vamos construir com as bases que estão propostas ali, um elemento legal, ou vários elementos de lei. Essa aqui é uma casa de lei. Não há outro lugar na cidade em que se possa produzir a lei, senão numa Câmara Municipal. É aqui o lugar onde se produz lei. O prefeito não pode produzir lei. O Ministério Público não pode produzir lei. O juiz não pode produzir lei. Quem pode produzir lei
são os representantes do povo, os legisladores. No caso, nas cidades, nós, os vereadores. É o que nós temos no arranjo jurídico do país. E é importante a gente ter essa qualificada reunião de hoje aqui, pessoas que têm uma interface com a União, como o Gomit, que está lá junto à Presidência da República, trabalhando os conceitos de cidade, não só inteligente, mas criativa, porque a criatividade é um atributo da inteligência, né? E a gente ter pessoas com vasta experiência no setor privado, como o Bergamin, no setor público, como Dória, também teve participação, né, expressiva, importante. Assim, eu queria, se tiver consenso, propor a realização desse pacto, e para as coisas não ficarem sem sequência, porque esse é o grande problema do poder público. Às vezes a gente tem uma reunião maravilhosa como essa, mas a gente deixa o tempo levar. Eu queria já propor que nós fizéssemos uma outra audiência, já com a Prefeitura, já com o Ministério Público, convocando em comum o Economia Criativa com a Câmara, convidando a Prefeitura, convidando os magistrados que são presentes na cidade, os membros do Ministério Público, os líderes comunitários, para a gente fazer uma audiência maior. E aí, Dória, vocês terem novamente um retrabalho de explicar lâmina por lâmina os conceitos que estão ali. Pois é. Então, eu queria fazer essa sugestão, encerrando aqui a minha fala e abrindo para quem queira fazer réplica ou outra consideração, para a gente depois partir para a conclusão. Vereador, eu acho que posso falar em nome do grupo. Estamos de acordo, e do grupo, inclusive, que não está presente, né? Nós temos um grupo de WhatsApp aí, já está com 38, viu? Eu já vou colocar, se todos do grupo estiverem de acordo, de que nós aceitamos com muito prazer e achamos que esse é o melhor caminho para a gente dar os próximos passos. Nós aceitamos com todo prazer estar apoiando, discutindo com o senhor, com todos os vereadores, com o senhor e todos os outros vereadores, mais a comunidade, mais a Prefeitura, mais os outros poderes aqui de Vila Velha, porque eu acho que só juntos, todos juntos, é que a gente vai conseguir remar e levar esse barco em frente. Nós estamos de acordo, sim. Pode contar conosco. E ficamos à disposição do senhor, para depois eu posso entrar em contato com o senhor, eu já conversei também com o Pignaton, para depois a gente verificar como é que a gente dá esse próximo passo aí. Tá ok? A gente poderia, eu acho que, dar sequência àquilo que a gente vivenciou aqui hoje, ampliando o ambiente. Aquilo vai ser um retrabalho para vocês, né? Não tem problema, é para isso. E aí a gente... Até para simples difusão. Isso. Não, isso não tem problema. Isso. Esse é o nosso papel. Nós temos que conquistar mais gente. É isso aí. Ótimo. Então a gente podia marcar daqui a 15 dias, é um tempo curto ou é um tempo razoável? Não, a pauta fica com vocês, nós estamos à disposição. Certo. A pauta fica mesmo de hoje, com as mesmas falas de hoje, né? Para as pessoas poderem conhecer, porque eu achei extraordinário, o vereador Mirim estava me falando aqui, né, da boa impressão que ele está tendo da reunião. A gente precisa preparar essa cidade, né? Nós temos alguns adensamentos de população mais pobre, e o Fábio aqui, que é meu colega de geografia, que nós hoje temos no plano diretor municipal que virá, uma forma de reversão de índices de criminalidade na cidade em algumas áreas específicas, por exemplo, na região de Terra Vermelha, onde se mata muito hoje. Nós estamos no entorno de Terra Vermelha, reservando civites, no plural, para poder fazer geração de emprego naquela área, que ainda tem terrenos com preço mais baixo. Por quê? Ali tem a 388, que é uma rodovia
importante, que vai ligar lá com a 101. Nós teremos ligações que nós estamos propondo entre a 388, fazendo vias paralelas à Rodovia do Sol, para no futuro desafogarmos a Rodovia do Sol. Só algumas coisas assim, en passant, que eu vou falar. E nós vamos ter a ligação com a leste-oeste dessas regiões, fazendo ruas com um padrão de largura maior. Eu estou sugerindo até ruas com 30 metros de largura, para nós termos ciclovias seguras de um lado e de outro, porque aquelas áreas que hoje são áreas de baixo custo para efeito de negócio, aquelas áreas podem abarcar, para se construir um empreendimento, geograficamente, eu aprendi que você precisa ter mão de obra, você precisa ter energia, você precisa ter serviços públicos básicos, um local para você poder empreender, fazer a realização de um empreendimento. Nós vamos ter ali gasoduto passando, nós temos linhão de energia passando, nós temos uma população desempregada na região 5 muito numerosa, que pode ser objeto de qualificação por parte do Poder Executivo Municipal e pode desocupar as páginas policiais dos jornais e podem estar ocupando páginas do desenvolvimento econômico. Isso é uma coisa até que no futuro as pessoas vão estudar, mas a reserva para desenvolvimento empresarial dessas áreas, ela não é sem razão, ela é de forma estratégica que a gente está pensando em colocar isso. Nós temos um secretário de desenvolvimento urbano muito inteligente, que é o Antônio Marcos, uma pessoa que tem uma leitura de economia mundial muito interessante, muito boa, né? Nós temos ele como um cara assim diferenciado, ele pode estar presente no próximo, certamente ele vai estar na nossa próxima agenda. E a gente tem que procurar, assim, tá conquistando como hoje vocês conquistaram a Câmara, porque reverberará para os outros vereadores, e na próxima nós vamos chamar não só os vereadores da Comissão para Melhoria do Ambiente de Negócio, mas vamos chamar os vereadores todos, porque há um sentimento muito grande. Há vereadores, há 3 vereadores que são graduados em Direito, hoje na Câmara, há economista, há geógrafo, há empresários, há arquitetos, né? Nós temos servidores públicos municipais que são operadores de segurança, como o Mirim está lembrando aqui. A Câmara é uma Câmara muito qualificada, é a 3ª oportunidade que eu tenho de ser vereador, e esta é a Câmara mais qualificada e mais interessada naquilo que é de interesse público. Então, assim, vocês podem estar tranquilos que vocês vão encontrar aqui eco, e nós vamos, no ambiente que é possível para nós, que é o ambiente legal, trabalharmos os marcos legais para implementarmos aquilo que vocês têm de muita qualidade de pensamento com o segmento de economia criativa. Hoje, ser empresário nesse país é um exercício diário de criatividade, porque o poder público, lamentavelmente, ele foi instituído de forma predatória, desde o Império, né? Com a quinta que Portugal levava. Hoje também não é muito diferente. As pessoas, às vezes, no Poder Executivo, elas têm uma relação de enxergar a cidade com um olhar predatório sobre quem produz. Eu falei isso lá na Bergamin, na reunião lá que nós tivemos com o prefeito, que foi um avanço, a prefeitura fazer uma reunião naquele nível, para começar a conversar sobre desonerar produção, e vai ter mais avanço. Então, eu queria, assim, me colocar à disposição como cidadão, né, junto com os colegas da casa, com o vereador Mirim e com os outros vereadores da comissão e com os vereadores da Câmara, para a gente empreender. A cidade tem a necessidade da ajuda de vocês. Eu peço, assim, encarecidamente, que vocês, sabe, se animem, esse sentimento bom, esse fluido bom que o Pignaton falou. Eu já estou na minha 4ª década de serviço público, e a gente começou isso lá atrás. Esse sentimento, a gente tem que
contagiar mesmo, não tem que ter receio de contagiar, não. Isso dá para a gente um ânimo. A gente precisa melhorar essa cidade, projetar essa cidade para o lugar de destaque que ela tem e merece ter. Eu conheço 26 países pelo mundo afora, porque, Fábio, você tem uma coisa que eu não faço, é economizar dinheiro para ir conhecer e para ir aprender, né? Porque eu sou um aprendiz eterno, e eu vivo olhando as coisas de fora e trazendo as coisas para cá. Eu vi na Itália um modelo de creches, lá eles chamam as creches de asilos, né? É o contrário daqui, asilo é para velho, e lá asilo é para criança. Eu vi as aulas de música e trouxe a música como parte da grade curricular da rede municipal. Saímos de uma banda de música, tivemos 8 escolas. A música hoje, ela é um fator impactante na realidade social, porque hoje se estuda a importância que a vibração realiza sobre o emocional daquele que ouve, né? É diferente você ouvir uma música clássica num violino de você ouvir um funk pancadão que incita a satanização da autoridade policial. Então o poder público precisa ter inteligência para poder lidar com esse tipo de coisa e ir fazendo a reversão desses indicadores. Mas isso tem que ter da parte de quem faz a gestão a vocação pública. Tem um livro que o Luiz Paulo me deu, numa ocasião, eu guardei, de 2 autores, Ted Gable e David Osborne, Reinventando as Cidades. Nós precisamos reinventar não só as cidades, mas começar pelas cidades, mas reinventar o poder público nesse país. E isso vai ser tarefa de todos nós, é tarefa de todos nós, né? Nós precisamos reinventar. E a vocação pública precisa ser encarada como missão. As pessoas precisam, mais do que aspirar um cargo, aspirar o encargo. O encargo, a missão nobre, a nobreza, está nisso aí. E a vida pública pode ser um lugar, um espaço nobre, mas a gente precisa ter a ajuda de vocês, que hoje estão fora do serviço público, interferindo de uma forma positiva, para que eles conheçam outras realidades diferentes das 4 paredes, muitas vezes refrigeradas, como as pessoas normalmente estão. Então, de minha parte, eu estou aqui como colaborador, como servidor público, como um funcionário de vocês, assim como o vereador Mirim, para tentar transformar as palavras aqui em vida. E aí, contem comigo. Está encerrada a reunião, então. Parabéns a todos nós.